você o quanto você já percebeu que é necessário mudar a sua forma de pensar. Mas a palavra do Senhor, ela nos orienta, né? O tema desse mês é com base em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde o apóstolo Paulo ele diz que para nós não se conformar com, né, a forma de pensar do mundo ou com os moldes do mundo, mas deixar Deus nos transformar pelo meio, ou seja, pela transformação na nossa forma de pensar. Amém? E hoje eu quero dar continuidade nesse tema. Como nós estamos num culto de ensino, e eu tive uma direção do Senhor, que às vezes a gente fala, mude a sua forma de pensar, né? Tenha a sua mente renovada, e a gente vai falando, mas muitas vezes não trazemos um ensino, um estudo, para que ajude as pessoas a fazer isso. E na maioria das vezes, ao invés de trazer uma mudança, às vezes vai trazer apenas uma condenação. Por quê? Porque às vezes você não encontra um meio de fazer isso, não entende como é que isso pode ser feito, e Deus ele é interessado em nos fazer, né, compreender como isso pode se dar. Amém? Nós começamos falando aqui que uma das formas é que a gente possa dar permissão para Deus mudar a nossa forma de pensar. Amém? Quando a gente abre o nosso coração, a gente se desarma, a gente se humilha diante da potente mão do Senhor, a gente se achega a Ele, reconhece que nós somos limitados, que precisamos da ajuda dEle, Ele vai nos ajudar. Ao contrário, amado, Deus ele não vai fazer, Ele não vai invadir. Eu falei aqui, Deus ele não invade, né, os nossos pensamentos, mesmo Ele sabendo, Ele conhecendo o que está no nosso coração. Jesus demonstrou muito isso, que muitas vezes sem que as pessoas falassem, Jesus sabia o que exatamente eles estavam pensando. Mas mesmo assim Deus não entra na nossa mente para manipulá-lo. Ele quer que nós, né, possa dar permissão para que Ele possa fazer. Mas se você der permissão, eu tenho certeza que Deus vai começar a mudar, a reprogramar, sabe, o rumo, a direção da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Mas também nós precisamos entender algumas coisas que acontecem para que a gente venha a perceber que de fato os nossos pensamentos eles não estão alinhados, né, com a forma que Deus tem de pensar. E hoje, para início de conversa, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Jó, capítulo de número 3, no versículo de número 25. Jó, capítulo 3, e o versículo de número 25. Aleluia! O tema dessa noite, né, dentro do tema metanoia, da mensagem de hoje é: onde estão os teus pensamentos? Onde estão os teus pensamentos? Jó 3:25, vamos ler esse texto. Aqui Jó diz assim: o que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Amém? Aqui, amados, Jó faz uma declaração que aquilo que ele mais temia, aquilo que ele mais tinha medo, aconteceu. Ou seja, aquilo que ele receava de acontecer, aconteceu. E ele traz uma descrição aqui, ele diz: eu não tenho paz, nem sossego, nem descanso, só aflição. Amados, quando eu fiz essa pergunta para a introdução hoje, para o tema da mensagem, onde estão os teus pensamentos? Ou quanto tempo, né, os teus pensamentos estão nesse determinado lugar? Ou por quanto tempo eles permanecem lá? Isso vai determinar na minha e na tua vida aquilo que vai acontecer. Amém? Agora, amados, o que me chama a atenção é, se você está pensando em algo que você não quer, é melhor você mudar esse pensamento. Amém? Porque se você continuar a pensar naquilo que você não quer,
não tem outra coisa a acontecer, a não ser aquilo que você está pensando. Porque Jó diz, aquilo que eu mais temia, o que era isso? Pensamento de medo. Aquilo que eu mais receava, aconteceu. Eu não sei você, amados, se você já ouviu alguém falar, mas eu já ouvi muita gente dizer, eu sabia que isso ia acontecer. Há um pressentimento, né? Tinha um pressentimento dentro de mim que essas coisas iam acontecer. Não, amados, isso não é porque tinha que acontecer, é porque essa pessoa ocupou o seu tempo, deixou o seu pensamento ficar o tempo todo prostrado naquele lugar. E aquilo se tornou uma realidade para ele, até que aconteceu. Se eu fosse você nessa noite, gostaria mesmo de mudar, se gostaria de mudar, começaria a examinar e a pensar aonde você tem colocado os seus pensamentos, para onde os teus pensamentos têm ido, quanto tempo ele tem permanecido naquilo dali. Porque nós vamos aprender aqui hoje, amados, tem lugar que de fato nós devemos deixar os nossos pensamentos ir para lá, levar nossos pensamentos para lá e trabalhar naquilo que você quer. Mas se é algo bom que você quer, se é algo da parte de Deus, porque o tema desse mês é metanoia e é com base na palavra de Deus, renovação da mente, para quê? Para que experimente a boa, agradável, perfeita vontade de quem? De quem? Então, amados, precisamos pensar sobre isso. Não é a boa, agradável e perfeita vontade minha. É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque talvez algumas pessoas podem ter uma boa, agradável e perfeita vontade para eles. E isso eu vou dizer agora, e pega pelo Espírito já isso aqui. Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela vai ser apenas por um tempo. Agora, se nós renovarmos a nossa mente, colocar os nossos pensamentos naquilo que Deus quer, nós vamos poder experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E essa eu posso te dizer, ela não é temporária, ela é eterna. Amém? Glória a Deus. E aqui, amados, hoje, nessa noite, nós vamos percorrer um pouquinho alguns textos aqui, mas eu quero mesmo trabalhar com você sobre isso, que naquilo que você coloca seus pensamentos, naquilo que o teu pensamento passa mais tempo, isso vai determinar o futuro, isso vai determinar a sua vida. E aqui Jó deixou bem claro que aquilo que ele mais temia aconteceu. Amado, você tem alguma coisa que você está temendo acontecer, seja rápido hoje, de permitir que Deus te ajude a mudar esse pensamento. Amém? Antes que isso aconteça, porque o que eu gosto é que algumas coisas dá tempo. Amém? Dá tempo de mudarmos. Mas se não mudar, se não tirar esses pensamentos de lá, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Eu posso provar para você, amados, que o que você está vivendo hoje, talvez você não se deu conta, mas é resultado de algo que você pensou há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Tem coisas que você possa estar vivendo hoje que você tem talvez 5, 10 anos pensando nisso. Pastor, eu nunca pensei nisso. Pensou. Talvez você não se policiou. O inimigo, ele é tão sutil que muitas vezes você nem percebe naquilo que você estava pensando. Eu sei que em algumas situações a gente foca realmente o pensamento em algo, e em outras situações a gente deixa os pensamentos à toa, vagando para um lado para outro. Mas nós já aprendemos pela palavra que quando nós não dominamos os nossos pensamentos, alguém vai fazer isso por você. Quando a gente não domina, amados, o nosso modo de pensar, quando a gente não alinha o nosso pensamento, quando a gente não conduz os nossos pensamentos, não pensa que eles vão ficar por aí à toa, não. Você pensa que eles estão à toa, mas tem alguém manipulando, maquinando sobre os seus pensamentos e conduzindo para alguma coisa, e sem menos esperar, quando pensa que não, você está colhendo resultados que você não queria. Amém? Eu gosto mesmo de falar isso, que aquilo que se você pensa o que quer, vai falar o que quer, fazer o que quer e colher o que não quer. É forte, mas é uma verdade. Amém? Por isso, como eu já falei aqui, não é pensar o que eu quero, mas pensar o que Deus quer que nós
pensamos, amém? Mas nessa noite eu quero falar mesmo um pouquinho sobre esse cuidado, como a gente identificar essas coisas, como a gente perceber que de fato os nossos pensamentos estão um pouco desalinhados ou estão em coisas que não deveria estar. E para outro ponto aqui principal, amados, que nessa noite eu quero abordar, é que uma geração, aqui Jó, ele colheu, ele recebeu aquilo que ele mais temia. Amém? Ou seja, ele estava pensando demais em uma coisa e aquilo se tornou uma realidade e de repente aquela realidade se manifestou para ele. Mas nós vamos ver aqui uma outra situação, como eu falei, de alguém que não toma cuidado com o que pensa, mas vai chegar uma hora que vai colher aquilo que ele não conduziu seus pensamentos. Uma geração foi destruída por conta do seu modo de pensar. Eu quero chamar a sua atenção aqui, eu vou repetir de novo. Uma geração foi destruída por conta do seu modo de pensar. Abre tua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo número 6. Gênesis, capítulo de número 6. E nesses dois casos aqui, amados, eu tenho convicção, eu tenho certeza que ninguém queria colher o resultado que colheram. Você está comigo? Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: e viu, eu estou lendo na NVT, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos, fala comigo, imaginação dos pensamentos. Ele diz, viu que a imaginação, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Eu vou querer ler em mais outras versões aqui, só para você ver como é que o negócio aqui é forte. Veja que eram pensamentos contínuos, pensando sempre naquilo, E que pensamento era esse? Pensamentos maus. E aqui, amados, nós vamos ver claramente que esse povo, eu acredito que eles não queriam colher o que colheram, mas porque não mudaram, não dominaram seus pensamentos, não examinaram seus pensamentos, não alinharam seus pensamentos, uma hora a conta chegou. Amém? Eu li na NVT, mas eu quero ler na NVI aqui agora. Diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha que forte. Vou ler na ACF agora, na Almeida Corrigida Fiel. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a mesma coisa, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Ou seja, eles não mudavam, eles não tomavam cuidado com aquilo que pensavam. Em algumas vai estar a imaginação. Vamos ler na linguagem de hoje. Diz assim: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Deus se entristeceu e que decidiu destruir toda essa humanidade. Por quê? Porque, amados, aqui eu creio plenamente que um determinado nível de pensamento em determinadas coisas vai determinar um juízo sobre a nossa vida. Aqui, amados, Deus viu que esse povo não mudava o pensamento. A Bíblia deixa bem claro que o pensamento deles era sempre a mesma coisa, sempre em fazer o mal. Eles não mudavam, E Deus esperando que eles mudassem, mas eles não mudavam. Ou Deus esperando que eles deixassem Deus mudar a forma de pensar. Mas não, até que veio destruição sobre eles. Mas nós podemos ver claramente. Eu quero que você vá um pouquinho só para o versículo de número 8. Deixa eu voltar aqui para a NVT. No versículo de número 8,
O 7, ele disse: o Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Diga, tinha alguém pensando diferente. Aleluia. Tinha alguém pensando diferente, tinha alguém com pensamento alinhado com Deus e pensando diferente do que o mundo pensa. E amados, nós cremos claramente, inclusive lá em Hebreus, vai dizer que Noé pela fé salvou a sua família e condenou o mundo. Ou seja, Noé pelos pensamentos certos, salvou a sua família e condenou o mundo, porque Deus encontrou alguém que estava com o pensamento alinhado com dele, mas encontrou agora um resto da humanidade que estava com os pensamentos pensando sempre naquilo que era mal. Amém? Então, amados, hoje nessa noite, eu acredito que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a entender, perceber aquilo que a gente deve mudar, mas eu creio também que o Espírito Santo vai trazer temor ao teu coração, para que você tome cuidado, né, com aquilo que você tem pensado, aonde você está deixando o seu pensamento, né, permanecer, ou que tipo de pensamento você está deixando permanecer na sua mente. Amém? E o que eu aprendi, amados, pela palavra do Senhor, inclusive, eu estou aqui diante de vocês, mas é possível que você esteja aqui fisicamente, mas os seus pensamentos estejam bem distantes. É possível, amados, que nesse exato momento aqui, né, alguma pessoa possa estar com um pensamento totalmente ao contrário, né, do pensamento de Deus. Talvez se eu tivesse como conectar, né, alguma coisa aí no seu pensamento e expor os pensamentos aqui agora em um telão, né, gerando uma imagem daquilo que você está pensando, é provável que todo mundo corresse rapidamente para realinhar seus pensamentos. Você está comigo? Então, se é possível fazer isso, amados, com medo de aparecer, de se tornar visível aquilo que você está pensando, é bom, amados, a gente entender que temos um Deus que Ele sabe, Ele vê exatamente. Quantos aqui creem que Ele estava vendo, sabendo exatamente o que aquele povo estava pensando lá em Gênesis? Você acredita que hoje tem um povo que está pensando ao contrário do que Deus pensa? É por isso que Romanos 12 diz: não vos moldeis, não tome o molde do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que eu vejo aqui, amados, é Deus falando de novo: olha, não caia na onda daquele povo lá de novo não, porque senão virá destruição sobre eles. Sabe, amados, para mim isso gera temor, não é medo, mas um temor santo, para que eu possa tomar cuidado com aquilo que, sabe, chega na minha mente. Eu quero dizer para você nessa noite que ninguém está livre de pensamentos invasivos, pensamentos intrusivos chegar até mim, até você. Mas eu e você, amados, temos poder, capacidade hoje para determinar quantos milésimos de segundo ele vai ficar na nossa mente. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então nós vimos claramente aqui de um povo obstinado, uma obstinação, né, pelo mal, em estar sempre fazendo a coisa errada. Agora, todo mundo estava lá. A Bíblia, inclusive Jesus disse que o retorno dele, o retorno glorioso dele será como nos dias de Noé, onde todo mundo vai estar casando, se dando em casamento, dando festa, fazendo tudo aí, achando que nada vai acontecer. Olha, um bocado de besta aí indo para a igreja, um bocado da bestalhada seguindo Jesus. O bom é curtir a vida. Tu é besta, menina, aproveita a vida enquanto é tempo, menina. Vai viver a tua vida. E a Bíblia diz que será dessa forma, amados. Jesus, quando os discípulos perguntaram como será, ele disse: será como nos dias de Noé. De repente, mas eu creio, amados, que inclusive, assim como no dia de Noé, ele falou justamente para os judeus, mas para nós haverá um momento bem antes em que nós seremos, de fato, tirados desse mundo, que a gente já não se alegra mais com ele. Aleluia! Glória a Deus! Então, alguém que estava pensando ao contrário, né, do mundo, ele pôde salvar a sua família e a sua casa, mas está lá, a história está registrada. Claramente, a Bíblia diz que Noé encontrou favor diante de Deus.
Diga: pensar como Deus pensa vai me fazer encontrar favor. Quantos aqui precisam do favor do Senhor? Aleluia. Alinha o teu pensamento, amados. Talvez seja o tema da próxima semana, um alinhamento de pensamentos, sabe, com o pensamento de Deus. E aqui a gente vê claramente que esse povo, eles não queriam. Eu acredito que eles não queriam colher, né, o que eles colheram. A Bíblia deixa claro que quando a porta se fechou, muitos quiseram, mas já não deu mais tempo. Foi tarde demais. Enganados, levados, né, pelo pensamento. E hoje nós vamos aprender um pouquinho que aquilo que nós não queremos, nós precisamos parar de pensar, ou mudar o pensamento daquilo que nós não queremos colher para a nossa vida. Eu gosto de um texto que está lá em Romanos, em capítulo 7, versículo 19, o apóstolo Paulo falando de uma condição dele. Antes de Jesus, ou na sua natureza humana, ele diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Amados, aqui era numa condição natural que Paulo estava falando isso. É tanto que a gente não pega um texto isolado desse aqui para criar uma doutrina, porque no final do capítulo, inclusive, Paulo vai dizer: quem me livrará desse corpo, ou seja, dessa natureza? Ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo que me libertou. Amém? Então, amados, Jesus, ele veio para isso, para nos alinhar, para trazer agora, né, a palavra do Senhor. O apóstolo Pedro disse que nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós encontramos um pastor para as nossas almas. Amém? Você encontrou um pastor para a sua alma, para a sua mente, para cuidar dos seus pensamentos. Então hoje, amados, nós podemos ter os nossos pensamentos cuidados no Senhor. E aqui ele diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Eu acredito, amados, que alguém sem estar em Cristo Jesus, ele vai ter muita dificuldade realmente de fazer isso. Mas em Cristo Jesus, isso é possível. Amém? Eu sei que aí fora hoje, né, no mundo, existe a psicologia que está trabalhando muito, né, com essa questão do cuidado da mente. E sim, são ferramentas dadas por Deus, mas, amados, eu não desconsidero a psicologia, mas para mim tem algo acima da psicologia, que é o poder transformador da palavra de Deus. Amém? Você já conhecia o melhor psicólogo do mundo? Se você não conhecia, eu quero te apresentar hoje. Chama-se Palavra de Deus, porque aqui está dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, pelo lavar, né, o regenerar da nossa mente pela palavra de Deus. Amém? A palavra, ela é poderosa para trazer essa transformação na nossa vida. Então, amados, muitos que continuam pensando naquilo que não quer, vão colher aquilo que eles não querem, como o Jó já falou. Então, primeiro, nós vamos entender aqui hoje, estava meditando, e o Senhor foi me trazendo algumas coisas, alguns entendimentos, né, que se nós não queremos colher aquilo, nós precisamos tirar o nosso pensamento de lá. Por quê? Quando você está pensando em algo, quando o seu pensamento continua, permanece por muito tempo naquilo, algumas coisas de você começam a ir para aquele lugar. Geralmente, o último aí é o corpo. Mas os pensamentos, né, carregam coisas da nossa essência para aquele lugar. Agora entenda, se for algo bom, glória a Deus por isso. Mas também precisamos entender e ter um equilíbrio, porque muitos cristãos da saudade. Uma outra coisa muito forte é a alegria e a paz. Às vezes você está pensando em algo que ainda não chegou lá, mas agora você já não tem mais alegria sobre aquilo que você está fazendo, e a alegria está em fazer aquilo que você está pensando, né? Eu falei aqui: prazer, saudades, alegria, paz. Muitas vezes a gente começa a não sentir mais paz naquilo que você está fazendo, para fazer aquilo que você está pensando. Você está me entendendo? Está ficando fácil ou está ficando difícil? Agora, amados, presta atenção nisso aqui. Uma coisa é você estar pensando na coisa certa. Agora imagina pensando na coisa errada.
Sabe, amados, eu andei pesquisando algumas coisas, inclusive aproveito aqui para falar, traições, elas começam no pensamento. Porque muitos homens ou mulheres começam a viver um tempo com a sua esposa ou com o seu esposo, onde não tem mais prazer, não tem mais alegria, e agora tudo está naquilo que ele está pensando, ou numa outra situação. E veja, como eu falei, mas uma coisa está pensando na coisa certa, outra coisa está pensando na coisa errada. É bom tomar cuidado onde estão os nossos pensamentos. Sim ou não? Ah, pastor, e eu acabei de falar para você nesse instante que eles chegam para todo mundo. Eu sou um homem, sou casado, louvo a Deus pela minha esposa. Mas quantos sabem que pode chegar um pensamento? Sim ou não? Agora, cabe a mim. O próprio Jesus, ele falou, inclusive, que a traição hoje, antes era quando de fato consumasse. Mas hoje não, é possível uma traição no pensamento. Olha que forte. Agora, como assim? É porque o pensamento eu já pequei? Não. É se eu alimentar esse pensamento. Porque se eu alimentar, eu vou começar a estar lá e não mais estar aqui. Assim como eu comecei a perder o prazer por Juazeiro e sentir prazer em estar em Senhor do Bonfim, isso pode acontecer de eu perder o prazer de estar com a minha esposa e começar a sentir um prazer, ou desejar o prazer, a alegria de estar com outro. Isso aqui é forte, mas é uma verdade. Estou falando algo aqui de salvação nessa noite, amados. Para você tomar cuidado, ninguém está livre, mas é você quem tem que vigiar os seus pensamentos. E eu me lembro, amados, que eu passei ainda mais alguns dias, mas essas coisas começaram a acontecer. Sabe? A alegria estava aqui. No dia que a gente pisou os pés aqui, aí isso aumentou mais ainda. E de fato isso também, eu acredito que estava ligado com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? E aí, a realidade que fica, pergunta para mim, qual é a realidade que fica? Quais foram as coisas que saíram? Alegria, paz, prazer. Quando você deixa os seus pensamentos em determinado lugar, mesmo você continuando ainda lá naquele lugar onde você estava, como eu falei, que o último às vezes a vir é o físico. O último a vir para cá foi o meu corpo físico, mas os meus pensamentos estavam aqui. E aí naquele lugar, amados, começa a ficar ali a realidade que fica, é o desgosto, a tristeza, a angústia, a murmuração, a reclamação, o vazio. Você está vivendo algo na sua vida hoje que possa estar percebendo essas coisas aqui? Aonde você está, ou o que você está fazendo? Tem alguma dessas coisas que eu mencionei aqui? É bom você prestar atenção, amados, que provavelmente o teu pensamento não está alinhado, com as coisas que você está vivendo. Agora, eu preciso entender que, com base naquilo que é bom, como o Senhor falou, nós precisamos concentrar os nossos pensamentos nas coisas lá do alto. Agora, o que me faz eu não ter desgosto de estar aqui? O que me faz eu não ficar triste por ainda estar aqui? Diga propósito. Porque eu sei que eu tenho um propósito de ainda estar aqui. Sabe, amados, isso trouxe equilíbrio para mim, que por um tempo ainda eu estando em Juazeiro, eu sabia que tinha um processo, tinha um propósito pelo qual eu ainda tinha que permanecer ali um tempo. E isso não deixou que a tristeza tomasse o meu coração, que a angústia tomasse conta do meu coração, que eu não viesse a murmurar, que eu não viesse a reclamar, ou que eu não viesse me sentir tão vazio por não estar ainda onde eu gostaria de estar, ou aonde os meus pensamentos já estavam. Agora, uma coisa eu posso dizer, os meus pensamentos me trouxeram para cá. Se eu quiser permanecer aqui, eu tenho que continuar pensando nisso daqui agora. Aí eu estou aqui agora, de repente cheguei aqui agora, aí Juazeiro está uma maravilha, Petrolina está uma maravilha, ou não sei lugar está acontecendo não sei o que, aí eu começo a pensar nessas outras coisas e começo a abandonar o daqui. O que vai acontecer? De repente, aqui já não tem mais graça. Aqui já não tem, e muitas vezes, inclusive eu trago isso para o meio cristão, que muita gente tem uma mania de chegar e dizer assim: pastor, meu tempo, Deus falou comigo, meu tempo acabou aqui. Será que foi o seu tempo que acabou, ou foi porque os seus pensamentos vagaram, foram para outro lugar e agora estão te conduzindo para lá? E aí onde está o perigo, amados, porque
Se você deixar os teus pensamentos te levar para onde Deus nunca imaginou que você deveria ir, vai dar errado. Não vai ser bom. Amém? Você está comigo? Então veja que a primeira coisa a sair são essas coisas, a alegria, o prazer, a paz. E isso às vezes ele vai nos ajudar, né, de você perceber realmente um tempo, uma estação, mas você precisa ter esse equilíbrio naquilo que você está pensando, para que de repente você possa inclusive suportar o processo. Amém? Mas uma outra coisa que eu quero mencionar aqui é que os nossos pensamentos, eles podem nos levar para longe da nossa realidade, ele pode nos levar para longe de nós mesmos, ele pode nos levar para longe das pessoas que nos amam e, por fim, os nossos pensamentos, eles podem nos levar para distante de Deus. Tem muita gente hoje, amados, que eles não sabem por que estão tão distantes de Deus. Por quê? Porque deixaram os pensamentos levar, conduzir para esse lugar, né? Então nós vamos... Quero que você abra sua Bíblia comigo agora em Isaías 55. Isaías capítulo número 55. E como eu já mencionei aqui, amados, sobre o perigo de estarmos pensando em coisas erradas e de repente sermos levados para lá, a palavra do Senhor nos traz uma orientação que nós não devemos nos condenar por isso. Se percebermos alguma coisa do tipo, nós temos como mudar isso. Amém? E aquilo que você pensa, você começa a gerar algo maior. Tudo aquilo que nós pensamos, nós geramos uma imagem, sim ou não? Eu posso pedir para você fechar os seus olhos e de olhos fechados, qualquer coisa que eu pedir para você pensar, você vai gerar uma imagem no seu coração. Sim ou não? Tem pessoas aqui que nunca andaram na minha casa, mas se eu começar a falar aqui e a dizer, né, elaborar, lançar um pensamento sobre você de como é a minha casa, você começa a gerar uma imagem. E se você fosse um bom desenhista, provavelmente se eu te desse um papel, né, e uma caneta, você começaria a rabiscar e provavelmente você ia estar desenhando como era a minha casa. Mas isso é fácil da gente entender como isso funciona. Isso na arquitetura é fácil de entendermos, porque o arquiteto ele chega num lugar, num terreno onde não tem nada, não existe nada, mas ele começa a pensar como deveria ser determinado imóvel e ele começa a ser construído. Primeiro aonde? Numa imagem aqui dentro, depois ela vai sendo elaborada, ela vai sendo, né, desenhada, e ela vai sendo melhorada, parte por parte, coisas por coisas, e de repente tem algo projetado, tem algo feito, que ele vai se tornar agora uma realidade. Assim, amados, é conosco também. Tudo aquilo que nós fazemos, antes nós pensamos, nós nos vimos fazendo. Aleluia. Talvez você, como eu falei, você não tenha prestado atenção no que você tem pensado. Eu me lembro que, acho que foi uma das primeiras mensagens que eu ouvi, falando sobre alguma coisa do tipo. Mas, amados, por exemplo, as coisas mais simples ou coisas mais fáceis, às vezes você não leva muito tempo para pensar sobre isso, para fazer. Como eu falei aqui, citei o caso de uma arquitetura, né? E, geralmente os primeiros traços, os primeiros rabiscos, você não leva muito tempo para pensar sobre aquilo. Mas se você quer elaborar um plano melhor, você quer ter um resultado melhor, você vai elaborando cada vez mais, você vai levando mais tempo para pensar naquilo. E tudo aquilo, amados, que as pessoas fazem, um dia eles pararam, eles deixaram seus pensamentos, né, parar por um tempo ali naquela situação. Um assaltante, amados, antes dele assaltar um banco, ele pensa sobre o assalto. O adultério, antes dele acontecer, como eu acabei de falar, ele acontece no pensamento. Tudo, amados, está aqui, é construído na nossa mente, nós temos algo poderoso.
E tudo pode ser construído aqui da forma que nós vamos pensar. Agora, se pensarmos certo, pensarmos nas coisas boas, glória a Deus por isso. Mas se for errado, o que nós devemos fazer? Isaías 55, você abriu lá. Isaías 55, no versículo número 7, diz assim, Isaías 55, versículo 7, diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Veja o que a palavra do Senhor diz: deixe o quê? Os seus pensamentos, porque se você não deixar aqueles pensamentos maus, aqueles pensamentos malignos, amados, nada vai mudar. Nada vai mudar. Ele diz: deixe o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Eu pensei que eu ia ouvir pelo menos um glória a Deus por isso. Porque, amados, pensamentos maus chegam para todos, mas o que a palavra está nos orientando é que nós podemos nos arrepender, deixar esses pensamentos, se voltar para Deus, e Ele se compadecerá, e Ele perdoará, amém? Ele vai nos perdoar por isso, porque inclusive Ele sabe exatamente que a maioria dos pensamentos maus não vem de nós mesmos, muito menos dEle, amém? Ele já diz na sua palavra: eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. Para lhe dar um fim que você deseja. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui ele diz que ele se compadecerá, porque grandioso é em perdoar. Diga: o Senhor é grande em perdoar. Amém? Então, amados, mudar pensamentos, mentalidade, metanoia é isso, é mudar a mentalidade, é mudar de uma mentalidade doentia para uma mentalidade saudável, é deixar pensamentos maus e se voltar para pensamentos bons, né? Deixar o nosso pensamento ali naquilo que é bom. Eu não vou falar sobre isso hoje, talvez seja na próxima quinta, mas a palavra do Senhor vai nos dizer no que nós devemos pensar. Hoje eu trouxe mais nesse aspecto de examinarmos mesmo, sabe? Começa a analisar: onde estão os meus pensamentos? Aonde eles estão? Quanto tempo meu pensamento está se mantendo nisso? Uma vez que você já sabe que se o pensamento permanecer lá, ele vai te levar para lá. Se não é para lá que você quer ir, se não é isso que você quer como resultado, é você quem tem que permitir que Deus te ajude a mudar o mais rápido possível esse modo de pensar. Eu falando sobre alguns anos, mas as estatísticas mostram geralmente que aquilo que nós pensamos agora, mais ou menos, né, é uma média de 5 anos para nós passarmos a viver aquilo que nós estamos pensando hoje. Aonde está seus pensamentos hoje? Se você examinar o seu pensamento hoje e você não quiser colher isso daqui a até 5 anos, é hoje que você tem que mudar. Eu mencionei aqui o caso da gente vir para cá, mas eu estava justamente meditando na palavra e me lembrando. Em 2019 eu desejei fazer a escola de ministros. Não deu. Mas o que foi que eu fiz? Eu coloquei os meus pensamentos na escola de ministro. Todos os dias, amados, quase todos os dias, eu pensava, eu meditava, eu orava, eu me via, eu comecei a me ver fazendo a escola de ministro. Sempre chegavam pensamentos contrários, o diabo lançava: como é que você vai fazer? Eu digo: eu não sei, eu sei que eu vou fazer, porque eu vou manter o meu pensamento lá. Amados, em 2019, passou 2020, 2021, 2022, 2023, em 2024 eu concluí a escola de ministros. Por quê? Porque eu permaneci, eu mantive o meu pensamento naquilo que eu queria estar lá, eu desejava estar lá. Me pergunte como foi, sabe? Talvez eu não vou saber responder a forma como tudo aconteceu, diante de todas as circunstâncias que se levantou, diante de toda
probabilidade contrária que existia, eu concluí a escola de ministro. Eu posso provar para você que os nossos pensamentos podem nos levar a lugares maravilhosos, como assim também nos levar a lugares complicadíssimos. Aleluia. Aleluia. Então, amados, há uma estatística de que, geralmente, e os especialistas eles trazem que a média é essa, mas o máximo é 10 anos. O máximo é 10 anos. Mas algumas coisas também eu estabeleci aqui e eu creio que estão para acontecer. Porque tem algumas coisas que já fazem 5 anos que eu venho pensando nelas. Eu não mudo o meu pensamento sobre coisas que estão para acontecer aqui nesse lugar. Amém? E eu creio plenamente que elas vão acontecer exatamente como eu tenho empenhado, como eu tenho alimentado os meus pensamentos a respeito disso. Deixa eu te dizer, eu tenho bons pensamentos a respeito de vocês também. Há um tempo que eu encontrei um povo aqui em Senhor do Bonfim e que eu venho pensando coisas boas ao seu respeito. Eu venho pensando a respeito de vocês. E sabe, amados, eu quero manter o meu pensamento sobre essas coisas. Eu sei que no que se diz respeito a você, cabe a você também a pensar como eu também estou pensando. Eu quero compartilhar um texto com vocês. Abre a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Agora é pelo Espírito. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, obrigado Espírito Santo, eu não tinha colocado esse versículo aqui, mas ele me lembrou muito bem desse versículo. Talvez algumas pessoas aqui já saibam disso, os que não sabem vão saber. 1 Coríntios, se eu perguntasse para você aqui qual era o versículo favorito do fundador desse ministério, alguém saberia me responder? Não. O capítulo é o 1 de 1 Coríntios. Você acertou o versículo, não acertou a referência no caso, Justamente, amados, é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Agora me veio isso pelo Espírito. O apóstolo Band, o fundador desse ministério, esse versículo aqui era o versículo, de mesa dele. Em toda pregação, geralmente quando ele subia, ele já subia dizendo 1 Coríntios 10. Todo mundo já sabia, 1 Coríntios 10. Olha o que é que diz 1 Coríntios 10. Por que o Espírito Santo me lembrou disso aqui, amados? Porque existe algo que nós precisamos pensar aqui no coletivo. Amém? Tenho alguns pensamentos que eu tenho, alimentado eles, e nós precisamos fazer isso no coletivo. E diante de uma visão, debaixo de uma visão, olha o que a palavra do Senhor diz. Ele diz: irmãos, suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer. Fala comigo, o mesmo parecer. Unidos, está falando sua palavra, unidos em pensamentos e propósitos. Resumindo o versículo, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10 tenham todos a mesma forma de pensar. Amém? Aqui está falando sobre visão, aqui está falando sobre, algo no coletivo. E para essa noite mesmo, eu quero aproveitar para dizer para você, amados, nós precisamos ter todos a mesma forma de pensar. Porque uma vez que temos a mesma forma de pensar, nós vamos estar falando a mesma coisa, nós vamos estar vivendo as mesmas coisas, nós vamos estar realizando as mesmas coisas. Amém? Porque existe algo poderoso nisso daqui, amados. Tenham todos a mesma forma de visar, de pensar. Veja que o apóstolo Paulo diz assim, olha, ponham fim às divisões. O que é isso? Não pensar diferente. Ah, pastor, então assim, eu tenho que pensar do mesmo jeito que o Senhor pensa. Essa mesma forma de pensar, amados, está falando em pensar no mesmo propósito. Amém? Eu sei que aqui no corpo de Cristo
Enquanto alguns vão estar pensando em construir, levantar uma parede, vai ter outros pensando, em como alcançar vidas, vai ter outros pensando em como levantar recursos, vai ter outros pensando em como fazer determinadas coisas, mas todos com o mesmo propósito, todos pensando a mesma coisa, na mesma direção. Amém? E aqui ele diz, olha, ponham o fim nas divisões. Amém? Então, nós precisamos, amados, alinhar os nossos pensamentos com a vontade do Senhor. Amém? Eu quero ler apenas um poema de Teócrito, que é muito importante aqui. Isso foi escrito a 310 a 250 antes de Cristo. E veja o que esse poeta disse, Ele diz, vigie seus pensamentos, porque eles serão suas palavras. Vigie suas palavras, porque elas serão seus atos. Vigie seus atos, porque eles serão os seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles formarão o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Aleluia! Não mais os meus, nem os seus, mas os pensamentos de Cristo. 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz medo ou covardia, mas sim que nos dá poder, amor e moderação, ou seja, autocontrole. Diga, eu tenho uma mente equilibrada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus equilíbrio sobre a sua mente, sobre a sua forma de pensar. Eu declaro em nome de Jesus você equilibrando os seus pensamentos, analisando, sondando cada um deles. E se tem algum insistindo em permanecer em lugares, em coisas que não é da vontade de Deus, eu declaro em nome de Jesus, hoje, caindo por terra todo pensamento, toda altivez, tudo aquilo que se levanta contra a vontade do Senhor, e eu declaro em nome de Jesus um realinhamento. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por uma mudança, por uma reprogramação. Obrigado, Senhor, por uma reprogramação mental. Eu declaro em nome de Jesus um tempo novo nas nossas vidas, onde nós estaremos alinhando os nossos pensamentos com os pensamentos de Cristo e desfrutando de um tempo novo, de uma vida poderosa em Cristo Jesus. Amém.